Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre as duas casas de Israel. Eu quero recapitular os assuntos. Não por eu não ter assunto no canal para falar, aliás, eu tenho muitos assuntos novos, só que como eu estava conversando com um irmão, no particular, falando sobre as duas casas de Israel para ele, apresentando as duas casas de Israel, eu percebi, além de ter me dado vontade de falar do assunto, eu percebi a urgência que sempre nós temos que estar falando desse assunto, porque esse assunto é muito libertador. E eu percebi que eu não tenho vídeos específicos, eu não tinha vídeos específicos para mandar para ele dessa maneira aqui que eu quero falar, mais abertamente, não tão de maneira sistemática, numa conversa mais aberta, falando mais ou menos o que eu sei, mas o que vai vindo na cabeça, assim meio que fora de ordem, só que fazendo sentido com a Bíblia. Então eu percebi que eu tenho que ter um vídeo assim. Então eu vou fazer uma série pequena das duas casas de Israel. E aí, para essa série pequena, eu vou migrar os vídeos mais interessantes que eu tenho. Eu procurei no canal algum vídeo no qual eu estaria falando das duas casas de Israel por Efésios, por Romanos. E eu sei que eu tenho alguns, só que eu não consegui encontrar. Não sei se eu vacilei no título, não sei onde foi parar esses vídeos, eles não estão na playlist dos vídeos das duas casas de Israel. E a playlist dos vídeos das duas casas de Israel que eu tenho no canal não tá interessante. Tem vídeos bons ali, mas não tá tão interessante. Eu tenho que atualizar, eu tenho que fazer uma varredura no canal, atualizar algumas coisas. Então esse vídeo aqui vai para a playlist. Eu vou fazer esse vídeo aqui quebrado em partes. Então, eu estava conversando com ele sobre a necessidade de aprender sobre a restauração do reino de Israel através das duas casas, que é um plano do Senhor. Quais são os benefícios disso? Para a sua vida prática já, porque tem muitos benefícios práticos para a sua vida. Por exemplo, somente de eu começar a falar sobre isso e começar a puxar na memória as coisas que eu tenho lido e ensinado, já me acendeu uma alegria. Porque você começa a trazer o desfecho das coisas de Deus e fazer com que as pessoas visualizem o reino de Deus de maneira ampla, verdadeira, pelas Escrituras, de maneira ampla, mais profunda. Então, para falar sobre isso aqui, eu escolhi primeiro uma fala normal, sabe? Eu vou estar lendo alguns textos, mas não vou poder ler tudo. Alguns textos eu vou deixar para vocês aí na tela. Vou firmar também no comentário fixo, na descrição, para vocês lerem. Eu não vou fazer aquela busca dos textos a partir de Abraão, Isaac, Jacó, porque é preciso. Eu só vou contar a história para vocês. Em alguns momentos, quando achar necessário, eu vou ler os textos. Então, eu achei importante fazer um vídeo assim, falar mais abertamente, ensinar os irmãos a como visualizarem o reino de Cristo. Porque as duas casas de Israel já te dá benefícios para a sua vida no momento em que você está estudando, porque a alegria surge, você começa a ter vontade de ler, e você vai ler, e você começa a ler, a entender, então o seu entendimento vai aumentando, você vai alimentando o homem interior, o homem espiritual vai ficando forte e o homem carnal vai ficando mais fraco. Esses já são os benefícios imediatos. É como você ir para uma academia e fazer ali uma série de exercício com alta intensidade, de maneira correta, no tempo correto, e você, quando sair ali da primeira série, você já sai com benefícios no corpo, você já sai motivado, alegre, sai cansado, mas esse cansaço passa rapidamente e você no outro dia tem mais disposição por dormir melhor e você querer voltar lá e aperfeiçoar, e cada vez que você vai indo, você vai aperfeiçoando, você vai pegando mais peso, você vai aprendendo o nome dos exercícios, você vai aprendendo a dar estímulos diferentes para o músculo, aí você vê que tem a necessidade de mudar a alimentação, aí você vê que tem necessidade de buscar alguns entendimentos sobre o assunto, de ingerir mais proteína, de parar de comer algumas coisas que te prejudicam. Aí só de você melhorar o sono, a sua mente melhora e você começa a ficar alto astral só por cuidar do corpo. Ao cuidar do corpo, você cuida da mente. E ali na primeira semana você já tem benefícios. Você não tem resultado no corpo, mas você tem benefícios na vida. Porque melhora a sua mente. Exercício no corpo da maneira certa, com alta intensidade, no tempo certo, melhora a mente. E aí, com o passar do tempo, você já vai começando a ver as subdivisões dos músculos no corpo, e isso é bom, é agradável a Deus,
se você não usar para sensualidade, é agradável a Deus, você melhora o corpo, melhora a mente, melhora a saúde. Foi Deus que criou a nossa mente assim, foi Deus que criou o nosso corpo dessa maneira, e isso não te rouba muito tempo, você pode fazer, vai te ajudar nos estudos, você vai estudar melhor, tudo vai melhorar, só por você fazer exercício físico. Então a relação de uma coisa para outra, as duas casas de Israel é a mesma coisa. Você vai ter benefícios logo no primeiro estudo, na primeira semana, no primeiro mês, e vai se aperfeiçoando. E quando você vai ver, quando passa 1, 2 anos, é semelhante você estar olhando no espelho e estar olhando ali as subdivisões dos músculos, né? O peitoral, o ombro. Você está de bem consigo mesmo. Não é para sair mostrando para os outros. Se bem que vai aparecer, mas nesse caso não é pecado, não é sensualidade. É algo que faz bem para você, faz bem para sua autoestima, tanto para o homem como para a mulher. Só toma cuidado nessa parte de não sensualizar com isso, não é? Mas todo mundo quer ter um corpo legal, uma mente boa, e o exercício corporal te ajuda. A mesma coisa é com as duas casas de Israel. Porque quando você tem contato com as duas casas de Israel, da maneira correta, você vai ter que ter contato com a Bíblia toda. É impossível você escolher apenas um profeta ou 2 com algum livro do Novo Testamento e achar que entendeu a doutrina. É impossível, você vai ter que ter contato com a Bíblia toda. Ao ter contato com a Bíblia toda, você vai ter contato com as 7 festas. Quem aprende sobre as duas casas de Israel, aprende sobre as 7 festas. Como? Porque a história das duas casas de Israel envolve primícias. Deus fala que vai recolher o povo, que vai haver um grande toque de trombeta, ele vai recolher o povo, que Israel era como as primícias de Deus. Em Oséias 9, por exemplo, ele fala que achou Israel como uvas no deserto, como as primícias de uma figueira. E aí você começa a ver essas linguagens, primícias, trombeta. Aí você começa a se lembrar do Novo Testamento, né? Paulo fala que Cristo é as primícias dos que dormem. E quando ele vai falar do arrebatamento, ele fala de trombeta. E quando se cumpre o mistério da última trombeta, e tem o arrebatamento da igreja, ele fala, então se cumprirá a palavra que está escrita. Ó morte, aonde está a tua vitória? Aí, tudo bem, você fala, se cumpriu. Se você for buscar essa palavra que está escrita, você vai ver que lá em 1 Coríntios 15, quando ele fala de primícias e de trombetas, o povo é arrebatado, judeus e gentios, e ele fala que se cumpre uma palavra que está escrita. Cadê a vitória da morte, já que os santos ressuscitaram? Mas Cristo foi o primeiro, dos que dormiam nele. Esse é o assunto de 1 Coríntios 15. Aí você vai buscar a palavra que está escrita, está lá em Oséias 13. Eu não vou ler, mas vou deixar aí para você na tela. Oséias 13. Não lembro muito bem o verso, mas vai estar escrito que Deus vai resgatar Efraim do Sheol. Aí, quando ele resgatar, Deus pergunta, cadê, morte, a sua vitória? O que Efraim tem a ver com esse assunto? E a palavra Efraim, vocês que já conhecem, né, a história, vocês já sabem para onde ela vai nos levar. Esse vídeo aqui eu quero recapitular para iniciante. É um vídeo que vai instigar as pessoas a estudarem a doutrina das duas casas. Eu sei que o objetivo do vídeo é esse. Muitas pessoas não vão estar entendendo muita coisa, mas elas vão estar ouvindo coisas novas. Isso vai prender a atenção delas e elas vão querer ver até o fim do vídeo para ver qual é o desfecho do assunto. Ela não vai entender muita coisa, mas ela vai falar, tá interessante o negócio, tá conexo. E se ela pegar realmente as referências que eu estou citando para ler, ela vai ver conexão. E quando ela estudar, na primeira semana, ela vai ter todos aqueles benefícios como se tivesse ido para uma academia, por exemplo. Melhorado o sono, mudado a alimentação, bebendo mais água, todos esses benefícios vão recair sobre a sua vida. Irmãos, isso é maravilhoso, porque só de você conseguir entender as palavras dos profetas, tudo muda. Vou dar mais um exemplo. Pega o livro de Oséias e dá para um pastor, ainda que ele seja um pastor bem conhecido das Escrituras, porém não conhece as duas casas, dá para ele ler o livro de Oséias, ainda que ele tenha 30 anos de pastorado. Dá para ele ler e pede para ele te explicar o livro. Agora pega o livro de Oséias e dá para uma pessoa que não é pastor, que se converteu há 5 anos e que está estudando as duas casas de Israel há 2 anos. E fala para essa pessoa, me explica o livro de Oséias.
Essa pessoa que não é pastor, que só tem 5 anos de convertido, que estudou 2 anos as 2 casas de Israel, vai te explicar com muito mais revelação o livro de Osés e qualquer outro livro da Bíblia do que o tal pastor, do exemplo que eu estou falando. O tal pastor é qualquer um, entendeu? Qualquer um. Então, você tem contato com as 2 casas de Israel, tem contato com as 7 festas, são 2 portas abertas que muda a leitura da Bíblia. É um outro, parece que é uma outra Bíblia que você está lendo, apesar de ser a mesma. Então é necessário você conhecer isso. Por quê? Todo cristão tem que saber visualizar o reino de Cristo, a promessa do reino milenar. Se você não souber visualizar a promessa que Deus te fez, como que você acha que você vai ser rei e sacerdote nesse reino? Você sabe, de vez em quando eu vou ter que falar da seita calvinista, da seita adventista e da linha pré-tribulacionista. De vez em quando, não é todo momento que eu vou falar disso porque pouco me importa essas seitas e esses lixos. Só que de vez em quando eu tenho que falar para comparar como os adventistas do 7º dia, essa seita, visualiza o reino de Cristo. Olha que coisa horrorosa. Jesus vem, mata todo mundo que não aceitou a Cristo. Todo mundo que aceitou vai ser glorificado, a igreja vai para o céu e a terra se torna um abismo, uma prisão para o diabo, é toda destruída. Fim. Não sei se todos acreditam assim, mas todos os que eu conheci acreditam assim. Fim. Como os calvinistas do 7º dia, que não sei se é pior do que a seita adventista, em alguns pontos é sim, como eles visualizam o reino de Cristo, a promessa do reino. Bom, a maioria é a milenista, então já não crê num reino literal como os adventistas acreditam. Eles acreditam então que o reino é agora, Jesus está reinando agora. No reino de Cristo tem besta, tem 7ª cabeça, tem gente morrendo. Só o tempo, no início desse vídeo até aqui que eu comecei a falar, sei lá, centenas de pessoas já morreram no mundo. Tem doença, tem tudo, aí Jesus está sentado à destra do trono lá com o Pai. É o reino do Messias, não estão fazendo nada. O diabo está fazendo a festa. Aliás, na mente deles o diabo está preso. E aí, o milênio é agora. Se eu morrer agora, eu vou para o céu imediatamente e vou reinar com Cristo 1000 anos. Uma pessoa que morreu lá no tempo de Cristo, já foi há quase 2000 anos atrás, está reinando 1000 anos. Uma pessoa que morrer no início da grande tribulação, falta 7 anos para Jesus vir, por exemplo. Reinou 1000 anos. Uma pessoa que morreu na metade da semana, reinou 1000 anos. Uma pessoa que morreu ali, alguns dias antes de Jesus voltar, reinou 1000 anos. Você acha que é pouco? Não, peraí que eu vou despejar mais um caminhão de lixo em cima de você. Jesus vem, mata o mundo inteiro, fica somente os eleitos, aqueles que Deus quis que fossem salvos, porque tinha pessoas que Deus poderia salvar e não salvou. Precisa falar mais alguma coisa? Esses que Deus quis que fossem salvos não eram, mas Deus quis salvar porque Ele quis e ninguém conhece esse mistério. Outros poderiam ter sido salvos, mas não foram. Esses que Deus quis que fossem salvos não perderam a salvação, não porque não tinham oportunidade, é porque não tinham mesmo. Eu acredito sim que os eleitos foram eleitos antes da fundação do mundo, na presciência de Deus, e que não perderam a salvação, não porque nesse tempo aqui não tem a oportunidade de perder, mas porque Deus viu que eles lutaram até o fim e, tendo a oportunidade de perder a salvação, não perderam. Isso, sendo conhecido por Deus antes da fundação do mundo, já foi predestinados. Entendeu? Não violou o poder de escolha do homem, e não foi no caso de que Deus poderia salvar tal pessoa, mas não salvou porque Ele é um Deus maluco, entendeu? Ele estende a mão para o homem para salvar, e aí o homem estende a mão para aceitar a salvação, mas Deus recolhe a mão de volta. Fala, eu não quis te salvar. E depois ele chama a pessoa ainda de rebelde e contraditório. De onde eu estou tirando isso? De Romanos 10. Quando Paulo fala, todos os dias eu estendi as minhas mãos para um povo rebelde e contraditório. Se Deus estendeu as mãos é para salvar. E a queixa de Deus é que eles não aceitaram a salvação. Em Ezequiel 17, Deus fala, eu quis purificar-te, mas vocês não quiseram. Isso que eu falei está escrito com todas as palavras. Como Jesus, lá no Novo Testamento, fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes eu quis purificar-te?
em outras palavras, né? Eu quis te ajuntar como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Como ele quis? Pelo trabalho dos profetas. Mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Nesse contexto todo, Deus fala que todos os dias estendeu a mão para um povo rebelde e contraditório. Se Deus estendeu a mão, mas não quis salvar o povo, e o povo não poderia ser salvo porque Deus não quis salvar, mas ele estendeu a mão para salvar, o rebelde, contraditório e doentio é Deus. Mas nós sabemos que Deus não é assim, então os rebeldes e contraditórios e doentios, pessoas que merecem estar num hospício, são os calvinistas. E os líderes desses, os que mereciam estar nas prisões mais severas, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, John Piper, esses são os que precisariam estar nas prisões mesmo. Essas pessoas são perturbadas na cabeça e perturbam o reino de Cristo. Vão receber punições por isso. Então, essa é a maneira que eles ensinam a justiça de Cristo. Que não tem justiça nenhuma nisso, né? Então, Jesus vem, matou todo mundo, ou seja, não restaram nações, os profetas estão enganados. E aí levou todo mundo para o céu, para todo mundo reinar, feliz para sempre. Os eleitos, fora, né, que depois tem um julgamento no grande trono branco, aí os justos, aspas, né, não sei que justiça é essa, mas essas pessoas ficaram contentes de serem salvas e verem outras pessoas que poderiam ser salvas, mas não foi, porque Deus não quis. Então elas nascem na primeira vida, recebem a primeira morte, ressuscitam depois de 1000 anos, que no caso para eles não tem 1000 anos literais. E depois essas pessoas que não aceitaram a Jesus porque Deus não quis que aceitassem, vão ser julgadas pelas suas obras e vão ser condenadas ao lago de fogo, segunda morte. Ou seja, uma praga se você nasceu sem sorte, né? Você nasce a primeira vez, morre porque não poderia ser salvo e vai ser julgado por obras que você não poderia ter feito. Deus te deixou para você fazer tudo o que não presta. Até te escolheu assim para você pregar o evangelho, mas depois que você pregou, ele te usou e ele te joga no lixo. Segundo Hebreus 6, é essa porcaria que nós temos que concluir. E aí depois tem o julgamento. Os santos vão julgar o mundo. Então, os calvinistas agora vão julgar aqueles que nunca puderam ser salvos porque Deus não quis e ainda vão ser condenados ao lago de fogo. Imagine se isso fosse assim. É assim que esse povo maldito, porque isso é maldição. Falar que isso daí é bênção, você precisa realmente, de um hospício, se você falar que isso é bênção. Esse povo maldito faz o povo de Deus visualizar o reino de Cristo assim. É disso que você tem que se libertar, de tudo isso. E as duas casas de Israel te ajudam a se libertar de toda essa porcariada. Ainda que você fale, eu não conheço o adventismo, por que está falando disso? Você não conhece, você não pode pensar só em você. Milhares de pessoas conhecem, praticam e ensinam esse lixo. Eu não conheço o adventismo do sétimo dia, por que falar nisso? Mesma coisa. Você. Eu não estou pensando só em você, eu estou pensando em todos. Entendeu? Então, a doutrina das duas casas junto com as 7 festas, ambos assuntos que ambos os grupos rejeitam, você precisa conhecer para vocês não serem iguais a esse povo. Porque muitos deles não vão nem sequer entrar no reino de Cristo. Eu não posso continuar sobre esse assunto do juízo do trono branco. Já tem assuntos no canal. Vou deixar para vocês o link na descrição. Já falei sobre o grande trono branco junto com outros irmãos, visualizando o reino de Cristo, como será a verdadeira justiça de Deus e o verdadeiro julgamento. E isso daí é maravilhoso você compreender. Então não tem como eu continuar aqui. Assista os vídeos que eu vou deixar para você na descrição. Se eu esquecer, me lembra nos comentários fixos que eu vou lá e coloco. Entendeu, irmãos? Então, no que consiste a doutrina das duas casas de Israel? É Deus restaurando o seu povo. Quem é o seu povo? São judeus e gentios que formam um só corpo em Cristo. Esse é o plano espiritual que foi planejado por Deus em cima de um plano literal. Se você não conhecer a história de Israel de maneira literal, você não vai conhecer a história de Israel de maneira espiritual. Então, quando você vai ler profetas, por exemplo, como Oséias, você vai ver Deus falando muito de Judá e Efraim. E como isso está bloqueado para a maioria das pessoas, elas não se perguntam por que Judá e Efraim? Por que essas duas tribos em destaque? Não é só o profeta Oséias que destacam essas duas tribos.
Profeta Jeremias, profeta Ezequiel, destaca também esses nomes. Então, você tem que conhecer a história das tribos. A história da igreja, ela só pode ser entendida, completamente entendida, através da história de Israel. Quanto mais você conhecer a história do povo de Israel, melhor você compreende a história da igreja, melhor você compreende as cartas de Paulo. Então, se você fosse perguntar para alguém que não conhece as duas casas de Israel, me fala sobre o profeta Oséias e me fala sobre Judá e Efraim. Por quê Judá e Efraim? Lá em Ezequiel, capítulo 37, Deus fala que vai unir Judá e Efraim em um só reino e nunca mais para o futuro eles se dividirão em dois reinos. O profeta já está chamando Judá e Efraim de dois reinos. Por quê? Como que isso aconteceu? E o que isso tem a ver com as escrituras? Tem tudo a ver. Então você pede para uma pessoa te explicar, ela não sabe. Então vamos começar com Judá. Judá, ele é, primeiramente, um filho de Jacó. Depois passa a ser uma tribo. Segundo passo, né? Vou pôr na tela para vocês verem melhor. Judá, primeiro, um filho de Israel. Depois passa a ser uma tribo. E em terceiro lugar, passa a ser um reino. História bíblica. Quarto lugar, Judá volta a fazer parte de um reino de 12 tribos. Esse quarto ponto é o desfecho de Judá. Efraim é um pouco mais amplo. Efraim, em primeiro lugar, ele é primeiramente um filho de José. Depois, ele passa a ser filho de Jacó. Segundo ponto, filho de Jacó. Terceiro ponto, ele passa a ser uma meia tribo. Ainda que sendo chamados filhos de José, biblicamente foi passado para filho de Jacó, tá? Então, terceiro lugar passa a ser uma meia tribo. Quarto lugar passa a ser uma tribo enorme. Quinto lugar, Efraim passa a ser um reino. Efraim passa a representar 10 tribos. Sexto lugar, Efraim passa a representar 10 tribos, mas ainda dentro de Israel, sem misturar com os povos. Sexto lugar, Efraim passa a se misturar com os povos e deixa de ser povo. Sétimo lugar, Efraim agora passa a representar um reino de gentios que creem em Jesus. Ou seja, é a volta das 10 tribos, trazendo nela a casa de Israel, os gentios, através da casa de Israel, para unificar com a casa de Judá, formando o Israel espiritual de Deus. Paulo fala que existe o Israel segundo a carne. Se existe o Israel segundo a carne, existe o Israel segundo o Espírito. Muitos pré-tribulacionistas dizem que não existe isso, porque é favorável para a linha deles. Mas existe sim. Se existe Israel segundo a carne, não existe Israel segundo o Espírito? Por que não? Já que existe uma circuncisão na carne e outra no Espírito. Existe um tabernáculo terrestre e o tabernáculo de Deus, que somos nós. Existe um sumo sacerdote terrestre e existe um sumo sacerdote celeste. O que mais nós poderíamos falar? Existem sacrifícios literais e existem sacrifícios espirituais. Ou seja, existe um Israel de Deus espiritual sim, e que é chamado de 12 tribos. Em Tiago 1:1, em Atos 26, em Efésios 2, em Romanos 9. Então, em mais textos que eu não estou lembrando agora, Paulo trata desse assunto. Então, a parte de Efraim tem esses 7 pontos. Não é difícil você entender os primeiros. Por quê? Efraim, filho de José, não tem mistério nisso, leu e entendeu. Efraim, filho de Jacó. Aí você precisa estar um pouquinho mais ligado. Mas está lá em Gênesis 48, Deus fala para José, Efraim vai ser meu filho agora. Esses 2 filhos, Manassés e Efraim, que você gerou, serão meus. Por isso que Manassés e Efraim entram nas tribos de Israel. E ainda que os 2 filhos de José entram nas tribos de Israel, no final das contas ainda ficam 12 tribos e não 14. Como que se entende essa conta? É um mistério, mas essa conta fecha, tá bom? Aí, terceiro passo, Efraim passa a ser meia tribo. Não tem mistério. Você continua lendo a palavra, tá lá, você entende. Uma tribo enorme. Tá lá também. Agora, Efraim um reino,
Aí você precisa conhecer a divisão do reino, que Deus quis dividir as suas 12 tribos, por causa do pecado de Salomão, em 2 casas, sobre 2 tribos. Ele colocou um judeu, e sobre 10 tribos ele colocou um efraimita. Então o Efraim passa a representar 10 tribos. E tem vários trocadilhos que Deus usa dentro do profeta Oséias. E como, por exemplo, em Ezequiel 37, que quando ele está falando de Efraim, ele está se referindo às 10 tribos. E, profeticamente, aos gentios. Então, você precisa de Oséias, para você pegar essa parte. Efraim agora já é um reino, você sabe, está escrito literalmente, e Deus promete unir esses 2 reinos para eles nunca mais se dividirem no futuro outra vez. E Efraim, então, representa a casa de Israel, que são as 10 tribos. O termo casa de Israel também é profundo, tem que estudar sobre isso para você compreender. E aí quando você chega nesse ponto, já é difícil de compreender, né? A casa de Israel como 10 tribos, ali no ministério dos profetas, sem ser rejeitada. Oséias profetiza a rejeição das 10 tribos. Isaías também profetiza, mas Oséias profetiza com muito mais amplitude a rejeição e a volta, o retorno deles. E quando eles retornam, não retornam tribos literais, retornam os gentios para Deus. A salvação não sendo mais por intermédio de carne, não mais por intermédio de sangue, mas pela fé em Jesus. Retornando eles vão se unir com a casa de Judá para formarem a esposa do Cordeiro. E tudo isso já foi feito, realizado por Jesus na cruz. Já foi tudo concluído na cruz, porque através da cruz ele também ressuscitou. E ressuscitou também a sua igreja. Só que essas coisas ainda não aconteceram. A mensagem tem que chegar na mente do povo para eles entenderem que eles fazem parte dessa promessa, para eles andarem de conformidade com essa promessa, para que aqueles que entenderem e andarem de conformidade com essa promessa recaia sobre eles. Aqueles que não entenderem, aí pode ser que eles percam essa promessa. E isso vai acontecer sim no tempo do fim. Muitas pessoas não vão entender isso e não vão andar de conformidade com essa promessa. Aí a resolução desse povo é outra. Também o assunto daqui partiria para outro ponto, que eu não posso ir agora. Envolveria conhecer a mensagem do deserto, conhecer o julgamento do grande trono branco, ver se essa pessoa iria pôr a marca da besta ou iria para o deserto. Então é um assunto que está relacionado com as 2 casas de Israel, mas não tem como tratar dele agora. Entendeu? Então essa mensagem tem que chegar na mente de ambos os povos para eles compreenderem o mistério de Deus e anunciarem. E a anunciação da restauração das 2 casas, essas boas novas, já começou com Paulo. E ele entendeu isso por Oséias capítulo 6. Perfeito, Eu sei que talvez, se você for iniciante no canal, você não está entendendo. Mas se você me acompanha, você já entendeu, já ligou os pontos, já ligou Oséias 6 com Efésios 2, rapidamente, na questão de segundos. Mas para quem não conhece, ficou perdido. Calma, eu vou explicar isso. E aí essa mensagem tem que chegar na mente de ambos os povos. A reconciliação de ambos os povos, literalmente formando um novo homem, como Paulo fala em Colossenses e em Efésios, um novo homem em Cristo, ambos os povos, judeus e gentios, um novo homem, isso só acontece na ressurreição, literalmente, quando nossos corpos estiverem transformados. Antes disso, não. Mas, como isso tem que chegar na mente de judeus e de gentios, para eles entenderem perfeitamente, e judeus e gentios que entenderem isso, o coração deles já se liga um ao outro. Se um judeu entende isso e um gentio entende isso, o coração de ambos já se ligam em um novo homem. Eles sabem que em Cristo, no Messias, não há mais divisão. Mas ainda assim há. Mas em Cristo não. Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente. E na última semana, quando a gente adentrar a última semana, muitos judeus compreenderão isso. Muitos gentios compreenderão isso. Na cara da besta e do falso profeta, na cara da grande apostasia, na cara da grande tribulação. E esses ambos os povos, ainda que não ressuscitaram ainda, viverão vida de ressurreição, como eram os apóstolos de Cristo. Vida de testemunhas, e o coração deles se ligarão um ao outro. Então eles já não farão guerra uns com os outros. O tempo da grande tribulação, ele é tão necessário para a igreja que quando você entende isso, você vê que a mensagem pré-tribulacionista é uma seita.
porque ela não somente rejeita tudo o que nós estamos falando aqui, como também cria corações hipócritas, corações que elogiam a Deus com a boca, mas o coração está longe dele. Jesus falou para os fariseus: vocês me adoram em vão, me elogiam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. O coração de muitos pré-tribulacionistas estão longe do Senhor. É claro que uma coisa são os fariseus que rejeitaram a Cristo, outra coisa são os pré-tribulacionistas que não rejeitaram a Cristo, mas rejeitam a mensagem do reino. Em que sentido? No sentido de não quererem visualizar o reino de Cristo como ele é, impedirem das pessoas se prepararem para a grande tribulação. A grande tribulação vai limpar o povo de Deus de todas as doutrinas. Quase todas elas cairão por terra no tempo da grande tribulação. Então os pré-tribulacionistas criam recursos de retóricas hipócritas, egoístas. Agora deixa eu pegar uma linha com a outra. Eu sei que a seita dos calvinistas é nojenta, repugnante. E as pessoas se tornam repugnantes porque você é representado pelo que você prega. A mensagem do joio é o que você fala. Se você fala um joio, você se torna um joio. Então não pense que Jesus odeia somente a mensagem pré-tribulacionista. Ele odeia os pré-tribulacionistas. Isso eu estou falando dos teimosos, entendeu? Ele odeia. Não quer dizer que vai perder a salvação. Depende das obras. Agora, muito mais a mensagem calvinista. Jesus não odeia só a mensagem calvinista. Ele odeia os que pregam essa mensagem. Sabia que Jesus odeia? Está escrito na palavra. Não está escrito que ele odeia os calvinistas, mas está escrito que ele odeia as pessoas que fazem discursos torcendo a palavra dele, torcendo a verdade. O profeta Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 5, fala: ai daqueles que pegam o doce e chamam de amargo, e o que é amargo chama de doce. O que é injusto fala que é justo, e o que é justo transforma em injusto. E assim ensina ao povo: ai desses. Muitos calvinistas são odiados por Deus, sim. Entendeu? Agora, nós que estamos em carne, nossa luta não é contra carne e sangue, mas eu sei discernir que há demônios nesses homens e nessas seitas. E por detrás disso há interesses em dízimos, em alimentar o seu próprio ventre e distanciamento da verdade para a criação de apostasias. Eu consigo discernir isso. E eu não mudo a minha palavra nem para a esquerda nem para a direita. Essa vai ser a minha palavra até o fim. Porque se eu tiver errado, eu sei a punição que vai vir sobre mim. Agora, se eu tiver certo, eu não vou ser culpado do sangue de ninguém. Porque calvinistas vão receber culpa de sangue de outras pessoas. Até a mensagem pré-tribulacionista vai receber culpa de sangue. Agora não tem problema, né? Agora não tem grande tribulação. Quero ver quando ela vier. Aí a história muda. Entendeu? Por isso que você precisa conhecer o que eu estou falando, para você se libertar dessas prisões. São prisões, são seitas. Se você se libertar, bem-aventurado você vai ser. Se você teimar até o fim, você vai receber a punição por isso. Isso está arriscado a te tirar do reino de Cristo. Tem pessoas que nem conseguem compreender isso que eu estou falando. Como assim perder o reino de Cristo, não perder a salvação? Que nova doutrina é essa? Isso não é nova doutrina. Isso está escrito na palavra. Só que como não é o assunto desse vídeo aqui, eu não posso fundamentar pelos textos escritos. Mas está escrito. Você pode perder o reino de Cristo, mas não perder a salvação. Você pode perder tanto o reino, como também perder a salvação no grande trono branco. É isso que vai acontecer com muitos calvinistas. Eles vão receber 3 bordoadas na cara, muitos deles. As 3 que eles pregam vão recair sobre eles, porque Deus é justo e Deus faz assim. Eles pregam que obras não salvam. Nem a da fé. Obras da lei a gente sabe que não salva depois de Cristo, porque antes de Cristo o assunto é outro. Aqueles que fizerem essas coisas, por elas viverá. Está escrito, irmãos. Você acha que Deus mentiu para o povo? Fez uma pegadinha? O Espírito de Cristo fez uma pegadinha? Deixa eu falar para Moisés aqui, ó. Moisés, fala para o povo: aqueles que fizerem essas coisas, que é a lei, por elas viverá. Vou pegar o povo, porque quem fizer vai entrar debaixo de maldição.
Não era verdade. Até vir Cristo. Depois que vem Cristo, as obras da lei são todas preenchidas em Cristo. Ele é a realidade. E aí sim, a lei servia de aio para apontar para Cristo. Se você pratica tudo errado, Deus vai cobraria isso do sujeito, vivendo antes da antiga aliança. Então depois de Cristo a história muda, entendeu? Então eles pregam que nem as obras da fé não salvam. Prega que o milênio é agora, não tem milênio literal. É utopia milênio literal para eles. E pregam que ninguém perde a salvação. Ok, vai vir um milênio de Cristo, muitos deles vão ficar fora do milênio literal. Ridículo, né? O que eles pregavam vão cair sobre eles. Reino de Cristo veio, literal. Se eles pregam toda essas porcaria e eles entrarem no reino como reis e sacerdote, até os católicos romanos, adoradores de Maria, entram. Quem vai ficar fora se um demônio calvinista desse penetra o milênio de Cristo? Quem? Pregou a vida inteira que ele é o queridinho, o eleito de Deus, que ninguém perde a salvação? A mãe dele que dane-se para o inferno se Deus não quis salvar. O pai também, dane-se, vai para o inferno. Deus quis me salvar. E eu não posso nem questionar a Deus porque eu sou barro. E é justo. Tenho que se alegrar com isso. Porque se isso é justo, então eu tenho que considerar justo e tenho que me alegrar. E olha lá se Deus não estiver me chamando somente para pregar o evangelho e depois me rejeita. Depois que eu pregar, ele me rejeita. Eu não era um verdadeiro eleito, como acontece supostamente em Hebreus 6, que eles mesmos ensinam. Por isso que eu falo, são demônios, não são homens, somente homens. São demônios. Demônios usam o nome de Cristo, usam a palavra salvação, usam o poder do Espírito Santo na sua fala, canta, louva. Demônios fazem tudo isso hoje. Isso que Deus me deu se chama discernimento de espíritos. São poucas as pessoas que têm. E Deus me deu e eu aperfeiçoei. E ainda tenho mais que aperfeiçoar. Eu jamais vou me assentar na mesa com um calvinista para comer. Porque eu não posso me compactuar com trevas, nem com demônios. É diferente um pré-tribulacionista. Nesse caso é diferente. Entendeu? Embora que eu sei o atraso que eles causam na vida das pessoas, não é como os calvinistas, né? São pessoas mais nojentas. É nojento o que eles pregam, não tem outra palavra. Não adianta ficar falando palavra bonita aqui, disfarçar. É isso, é esse sentimento de nojo. Deus quer vomitar esse povo da boca. Se eles se arrependerem, vão reinar com Cristo. Vão se assentar no trono. Mas se não, vai ser vomitado. E quando você vomita algo, você tem nojo daquilo que foi lançado da sua boca. E muitos calvinistas vão ser vomitados da boca de Deus. Vão perder o reino milenar. Lá no grande trono branco, pode ser que eles vão perder a salvação. Vai ser decidido como? Pelas obras. Por isso que abre o livro das obras. Olha aí, 3 coisas que eles pregavam. Milênio é agora, salvação é pela eleição, não é nem pela fé, salvação não se perde e ninguém é salvo pelas obras. Ok, muitos deles vão perder o reino. No grande trono branco pode ser que eles percam a salvação e isso vai ser decidido pelas obras. Que vergonhoso vai ser isso. Por isso eu falo, não seja um calvinista nessa vida. Porque você vai ter prejuízo tanto nessa vida como na outra. Pode ser que seja salvo? Sim, pode ser que seja salvo. Muitos calvinistas são calvinistas, falam uma besteira dessa para lá e para cá, mas não separam a sua vida para fundamentar essa asneira. Como faz Augusto Nicodemos. Aquele homem eu tenho certeza que está fora do reino de Cristo. Eu tenho plena certeza. Porque se ele entrar... Por que um católico romano não pode entrar? Ah, mas ele não adora imagem. Antes ele fosse um adorador de imagem. Antes fosse. Porque o que ele prega é pior. Ele distorce o caráter de Deus. Ele cria um Deus doentio, maníaco, esquizofrênico. E bota como um Deus soberano. E faz as pessoas acreditarem nessa justiça. Deus denunciava severamente o povo de Israel, que fazia da justiça de Deus lodo. Deus fala, isso recairá sobre vocês. E muitos deles não estavam adorando ídolos. Entendeu?
Então eu tenho certeza que esses homens não entrarão no reino de Cristo. Se entrar, então eu já não sei mais o que é justiça. Se você pode fazer o que eles fazem com a palavra de Deus e você entra no reino, então eu não sei mais o que é justiça. Por isso que eu digo que eu tenho certeza que eles estarão do lado de fora, do reino. Agora, o que eles fazem em oculto, o que passa na cabeça deles, realmente é justo. Lá no íntimo, se a mente deles não forem cauterizadas. Lá no íntimo, será que é justo? Mas não é injusto isso? Como que pode Deus podendo salvar uma pessoa e não salva? E depois vai condenar ela por algo que ela não pôde fazer? E se fosse eu? Entendeu? Isso Deus vê na mente da pessoa, fora as obras ocultas que muitos praticam. Imagine um jovem calvinista, como é atormentado por essa mensagem, né? Está no mundo da pornografia, não sabe se é eleito ou não. Imagine, pode se tornar até um suicida. Então lá no trono branco vai ser decidido se essa pessoa vai ser absolvida ou não. Mas lá no trono branco já vai ser uma vergonha, porque ela já perdeu o reino de Cristo, perdeu o título de rei e sacerdote. Mas como Deus é muito misericordioso, se essa pessoa praticou obras boas dignas de salvação, ela ainda pode ser absolvida lá no grande trono branco. Isso que eu estou falando para vocês é bíblico. E como que Deus me deu conhecimento de todas essas coisas? Conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Não somente conhecendo, prosseguindo em conhecer. Você conhece a Deus, mas se você não prosseguir em conhecer, está arriscado a você cair nessas seitas. Ou está arriscado você ter posições menores no reino. Eu sei que tem pessoas que não se importam com isso, mas Deus se importa. Tem pessoas que se importam em apenas serem salvas. Estão assistindo o vídeo aqui do celular e elas não querem saber se é pré, se é pós, se é pré-milenista, se é pós-milenista, se calvinismo é isso, se adventismo é aquilo. Elas não querem saber de nada, elas não querem nem pôr à prova o que estão ouvindo nas igrejas, se elas congregam. Elas só dizem isso. Uma coisa muito recorrente no canal. Eu só sei que quando Jesus vier, eu quero estar com Ele. Eu só sei que o meu Senhor não sei o quê. Aí elas ainda acham ruim quando você quer tratar dos assuntos do reino de Deus e da casa de Deus. Não importa nada para elas. Irmãos, é uma coisa difícil de entender, mas eu entendo. São pessoas que estão dormindo num sono profundo e, pior, sem azeite. Quando acordarem, não vai ter azeite. Se entrar pessoas na casa, se entrarem familiares na casa de tais pessoas e começarem a mudar as leis lá dentro, darem ordem para os seus filhos, fazerem coisas que não fazem parte da rotina, essa pessoa vai contra na hora. Ela vai falar: aqui é minha casa, aqui são as minhas leis, nos meus filhos mando eu. Ou seja, a casa dela ela se importa, mas a casa de Deus, tanto faz se é pré, se é pós, se é calvinista, se é milenista, se é adventismo, se é calvinismo, o que importa é eu e o Senhor. Ela formou uma bolha e ela só olha para ela através dessa bolha. Está dormindo num sono profundo e sem azeite. Muitas pessoas vão dormir. Não sei se eu vou dormir, eu não me considero dormindo. Mas se for para dormir, durma com azeite, porque aí tem salvação para você. E o dormir com azeite é aproveitar o tempo de paz que você tem agora, para você aprender as coisas de Deus. Pelo menos quando tocar as trombetas, você vai acordar. E você vai acordar com lembranças do que você estudou, com o tempo gasto de oração no reino de Cristo, e Deus vai levar isso em conta. Entendeu? Então o tempo da grande tribulação é necessário para todos. E ali a pré-tribulacionista acha que isso é injusto. Ela acha justo a igreja ser arrebatada antes dos 7 anos, ficar numa posição ali em cima de todos, alto monte, assistir ali de camarote aos seus familiares sendo trucidados. Porque os que vão morrer na grande tribulação, muitos deles são esposa do Cordeiro. Vão ficar sem bodas, vão sofrer a ira de Deus e eles vão estar se alegrando. Eu duvido, você sendo homem,
fazer uma festa de casamento na mesma semana em que na sua família está tendo velório. Eu duvido, você sendo homem, como Jesus, sendo Deus e sendo justo, vai fazer festa de casamento com muitas famílias, onde praticamente em quase todas as famílias das que foram arrebatadas vivas, os seus que ficaram, mas vão ser salvos, vão estar morrendo, sofrendo coisas que elas nem estavam dispostas. Pelo menos os que ficaram na grande tribulação estarão dispostos a entregar a sua vida pelo Senhor. Eles não estavam dispostos, era injusto para eles. Mas para os seus familiares que ficaram, porque, aspas, não estavam vivendo santidade, vai ser justo. Então, irmãos, isso que eu queria dizer há algum tempo atrás, quando eu falava de coração hipócrita, coração invejoso, entendeu? E eu disse também, vamos comparar uma linha com a outra. Não disse? Vamos comparar o pré-tribulacionismo com o calvinismo. Ainda que o calvinismo é nojento, pelo menos eles falam, não, nós somos os eleitos de Deus, mas também que se tiver que sofrer pelo Senhor, entregar a nossa vida pelo Senhor, vamos passar pela grande tribulação. É mais justo, entendeu? Ainda que eles tenham aqueles defeitos horrorosos, eles não são escapistas. Agora, os pré-tribulacionistas falam, não, salvação se perde, etc, etc. Mas, grande tribulação, você está doido, já caiu em Jesus a grande tribulação, a ira de Deus. Os apóstolos sofreram sim, foram mortos de ponta cabeça, degolados, decapitados, ainda pessoas morrem assim hoje, mas isso faz parte das tribulações da vida. Eu já vi pastor falando isso, irmão, mas dá vontade de dar um tapaço na cara de um homem desse. Eu vou deixar para Jesus, porque se depender de mim, dá vontade de dar um tapaço na cara de um homem desse e falar, para de ser hipócrita. Homem egoísta. Faz parte das tribulações da vida. Então, vai lá. Quero ver se isso recair sobre você. Se você vai dar um testemunho desse. Você acabou de falar que é injusto a igreja sofrer. Mas não é a grande tribulação com G maiúsculo. Eu já vi eles falarem isso também. Não entenderam o que é a grande tribulação. Realmente não entenderam. Então são pessoas egoístas e hipócritas. A doutrina das duas casas de Israel te liberta desse egoísmo e dessa hipocrisia. Te acende 7 lamparinas na sua frente. Faz você virar uma menorá. Se você conhecer e prosseguir em conhecer. Isso está em Oséias 6. Agora, para finalizar esse vídeo aqui, que eu disse que eu não ia ler textos, eu vou mostrar esse texto para vocês. Acompanha comigo na tela e você vai ver que através desses textos que eu vou ler, você vai se lembrar de tudo que eu falei e ainda que você não entendeu completamente, você vai falar, peraí, tem algo justo nisso que ele falou, tem algo coerente. Se você estiver atento à voz do Espírito Santo, você vai ser levado a estudar a série que eu vou fazer desses estudos aqui e até os estudos que eu já fiz. Presta atenção. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Está aqui ó, a palavra-chave. Prosseguir em conhecer ao Senhor. Como a alva sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, eu disse para vocês que quando vocês terem contato com a mensagem das duas casas de Israel, vocês terão contato com as festas. Chuva serôdia são as últimas chuvas que caíam sobre a terra de Israel para recolherem as primícias. Tem tudo a ver com a vida dos santos e com o arrebatamento da igreja. Tanto é que a palavra primícias ela é usada em 1 Coríntios 15 ao falar da ressurreição de Cristo primeiro e depois da igreja. E ali naquele contexto tem a última trombeta. Se tem uma última trombeta, tem a primeira, não é? A última é para arrebatar, a primeira é para acordar o povo e para avisar as coisas que vão acontecer. Vocês acham por acaso que no Apocalipse tem 7 trombetas? E na última o arrebatamento está acontecendo? E por acaso que a última trombeta do Apocalipse bateu, coincidiu com a última que Paulo falou? Ah, mas Paulo não leu o Apocalipse. E precisava, um homem que foi até o terceiro céu? E ouviu coisas inefáveis que não é lícito falar ao homem? E que tinha os profetas de Deus? E tinha visões do Senhor Jesus? Precisava dele ler o Apocalipse? Nós precisamos, ele não. E não foi Paulo, na sua carta, fazendo referência
ao livro do Apocalipse. No momento em que ele escreveu, não foi. Foi o livro do Apocalipse que fez uma referência para a carta de Paulo, confirmando o que Paulo disse. E agora, como nós temos todos os livros completos na nossa Bíblia, um faz referência para o outro. Perfeito. Eu estou falando isso para quebrar em pó um discurso ridículo de certos pastores pré-tribulacionistas que usam essa linguagem, essa manobra, né, para falar que Paulo não poderia estar fazendo referência à igreja, à última trombeta, porque ele não tinha Apocalipse e vice-versa. Não poderia. Então, a última trombeta de Paulo poderia ser uma trombeta dos Jogos Olímpicos Romanos, mas não do Apocalipse. Não sei como tem gente tola que acreditou num discurso desse. Então Paulo vai usar trombetas de jogos romanos, mas não vai usar as trombetas de Deus. Meu Deus. Então, por isso que você tem que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Logo após o Senhor ter dito isso, no verso 3, olha o que vem no verso 4. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. Porque o vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Interessante, né? O que tem a ver o assunto do 3 para o 4? A gente pode usar o 3, fazer louvores, né? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Só canto. Não tem nada de entendimento nisso. O contexto dessa música, que talvez vocês conheçam, que é bonita, mas não tem entendimento, está aqui. Entendeu? E o que tem a ver o verso 3 para o verso 4? Efraim e Judá. Tenha contato com a doutrina das duas casas de Israel, que você vai compreender. Agora, você quer compreender num caminho curto, rápido? Volta no verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Olha só, há um despedaçamento aqui, que eu vou frisar para vocês, de azul, e uma ferida, também de azul. Verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, que é ressurreição, né? A linguagem de ressurreição no Antigo Testamento, e viveremos diante dele. Lembrou de alguma carta de Paulo? É impossível, se você estuda um pouco a Bíblia, que você não tenha lembrado de uma carta do apóstolo Paulo aqui. Mas quem é que está falando? Vinde e tornemos para o Senhor. Vamos voltar no contexto. Aqui é texto e contexto. Vamos voltar, vamos ver o verso 1, que é Deus, o Espírito Santo, tratando de um contexto histórico, onde o reino de Israel já estava dividido, a casa de Israel era representada por Efraim, por isso fala tanto de Efraim aqui, a casa de Judá era representada por um judeu, por Judá. Judá era o reino do sul, e mais ao sul estava o Egito, e o reino de Israel era o reino do norte, e mais ao norte estava a Turquia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Profeticamente tem muito a ver, porque se a palavra fala da volta e da restauração das duas casas de Israel, que são 12 tribos, a palavra também fala da apostasia das duas casas de Israel, que vão acabar em 12 chifres. Isso é extremamente profundo. Mas olha o contexto, Oséias 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque esse juízo é contra vós outros, visto que foste um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundaste, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. Vê? Efraim se prostitui, contamina o Israel. Porque não é apenas uma tribo. É a casa de Israel, que já aqui é um reino dividido, e Efraim já está representando 80% do reino, sei lá, mais ou menos 80% do reino. Entendeu? Porque Deus fala Efraim, se referindo a todo Israel, quase todo Israel. Verso 5. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Aí você pode dizer, mas já separou Israel já separou Efraim de Israel. Não, Deus também está considerando a tribo de Efraim. A tribo de Efraim não parou de existir.
Só que a tribo de Efraim é a que está na cabeça das 10 tribos, por desígnio do próprio Deus, e isso está em 1 Reis 11. Entendeu? Por isso a linguagem, o trocadilho aqui. E Judá, você vê que está separado? Porque Judá já não faz parte de Israel, da casa de Israel, e nem de Efraim. Está separado, eles estão separados aqui. Porém, ainda ambos fazem parte do reino de Deus. Só que em um certo momento, Oséias vai profetizar a rejeição da casa de Israel, que vai acontecendo um pouquinho mais para frente, conforme os cativeiros. Vai acontecendo isso. Verso 6. Eles irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. É uma mensagem profética, lua nova, a festa da lua nova, é uma mensagem profética para a última semana. Isso é um profeta muito escatológico. Verso 8, olha como é mesmo para a última semana. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai em rebate. Fez alusão à festa das trombetas. Levantai gritos em Bet-Even. Cuidado, Benjamim. Por que está falando de Benjamim aqui? Porque Benjamim é uma tribo que se unificou com Judá e Benjamim e Judá formam o reino da casa de Judá, que levou o nome de judeus. Por isso que Paulo fala, eu sou judeu da tribo de Efraim. Não existe judeu da tribo de Simeão, da tribo de Rubens, judeu da tribo de outra tribo, não existe. Só existe judeu da tribo de Levi, levitas, não é judeu da tribo de Levi, levitas que levam o sobrenome de judeu porque tinha que ter sacerdotes no reino de Judá, só por isso. Mas o reino foi dividido por Deus mesmo em Efraim, em Judá e Benjamim unidos e as 10 tribos representadas por Efraim. Aqui no verso 9 já começa um contexto mais significativo para a gente. Eu expliquei os versos anteriores para quando vocês forem ler vocês não ficarem perdidos. Eu expliquei como funcionam as coisas aqui. Para quem conhece já a mensagem da restauração, de como foi as promessas para Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos, como elas se dividiram e como Deus prometeu unir, entendeu o que eu falei. Quem não conhece ainda está perdido, no assunto. Mas a partir daqui começa a ter conexão mais forte, mesmo para quem não conhece. Verso 9. Efraim tornar-se-á em assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Você pode entender aqui, sem a revelação, que Deus está castigando Efraim, e aí ele fala, entre as tribos de Israel, eu já avisei o que ia acontecer. Tipo, o castigo é só para Efraim. Não é, o contexto todo fala de Israel pecando. Entre as tribos, aqui Efraim representa as 10. Eu tornei conhecido o que vai acontecer. É isso que Deus está falando. E se cumprirá. Como está no verso 9, aqui no finalzinho. Ó. Tornei conhecido o que se cumprirá. Vamos ver o que vai se cumprir. Não é só o castigo, também a bênção vai se cumprir. Verso 10. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Pode ver que fez uma distinção entre Efraim, que representa a casa de Israel, e a casa de Judá, que representa a casa de Judá. Às vezes, Deus vai usar o termo casa de Judá, casa de Israel. Às vezes, Judá e Israel. Às vezes, Efraim e Judá. E aqui, Efraim e casa de Judá. Tudo para falar do Israel de Deus. No contexto histórico, e aí ele sempre vai profetizar a bênção futura. Verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei. Olha aqui, os despedaçados. E ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Olha só, verso 15. Olha que revelação aqui. Irei e voltarei para o meu lugar. Aqui nós temos a primeira vinda de Cristo e a sua ascensão aos céus. E eu vou explicar o porquê. Até que
se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde. Aí vem a mensagem: tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. O que é despedaçar? Primeiro ele pegou o reino de 12 tribos e dividiu em duas. Depois ele rejeitou a maior parte do seu próprio reino. Ele rejeitou a casa de Israel, em Oséias 1, mas prometeu chamar de volta. O despedaçamento é ele afligir o seu próprio reino por causa dos pecados do seu próprio reino. Dividiu o reino, quebrou ele em duas casas, pegou as 10, rejeitou. Elas se misturaram com as nações, perderam a identidade, mas Deus prometeu chamar de volta. E quando Ele chama de volta, Ele chama você e eu e os outros irmãos, para nos unirmos com a casa de Judá. Então tem a mensagem aqui: vamos buscar o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ele fez a ferida, mas Ele vai ligar. Ele vai nos unir. Depois de 2 dias, nos revigorará. E ao terceiro dia, nos ressuscitará. O terceiro dia fez alusão à ressurreição de Cristo ao terceiro dia. E Paulo, sabendo disso, ele usou isso em Efésios 2, conhecendo todo esse esquema aqui, né? Veja que aqui há um povo dizendo: vinde, vamos retornar para o Senhor. Porque ele separou as tribos, ele dividiu a casa, ele nos rejeitou, mas agora ele nos chama, vamos voltar para ele. Isso é uma previsão do Espírito Santo que um povo no futuro estaria convidando outro povo para retornar para o Senhor, explicando todo o mistério das duas casas. Quem entendeu isso primeiro? Paulo. Quem está incentivando a igreja dos gentios a pregarem o evangelho da restauração, a retornarem para o Senhor? Paulo. Só que o evangelho está sendo pregado de maneira incompleta. Não com as mesmas características dos profetas ou como Paulo pregava. Pode ver que entre esse texto aqui de vinde e tornemos para o Senhor, falando do terceiro dia, apontando para a ressurreição de Cristo, entre esse texto aqui, o contexto anterior fala de Efraim e Judá, o contexto posterior fala de Efraim e Judá. Entendeu? E aqui diz, no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. O povo está entendendo que eles têm que retornar para o Senhor, que eles têm que se unirem como 12 tribos novamente e que eles ainda compreenderam que eles são plantação de Deus e que vai vir chuva, o Espírito Santo, regar a terra para você produzir frutos. E esses são os frutos do Espírito. Frutos do Espírito Santo que tem que ser manifestado pelo teu Espírito, pela tua vida. Como Paulo fala em Colossenses 3, se vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Ele já apontou para o alto onde Cristo está assentado, se referindo ao sumo sacerdote, que é a sexta festa, a festa das primícias. Já faz parte da coleção das festas, não é? Está tudo sendo previsto aqui. Significa que o Espírito Santo estava prevendo que o povo entendeu o que estava escrito em Oséias capítulo 1, por exemplo. Oséias capítulo 1, você vai ver que Deus vai rejeitar a casa de Israel, a de Judá não. Eu vou pular o contexto aqui porque o vídeo realmente ficou grande. E quando chega no verso 9, diz assim, verso 10: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Isso está aparecendo em Romanos 9 e Paulo está aplicando isso para os gentios. Não acredita? Vai lá e confere. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Esse é Cristo. E subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel, que é Deus semeia. Eles vão subir da terra como plantação, porque Deus vai semear Cristo. E através de Cristo vai ser semeado a igreja. Lembra que Jesus falou em João 12? Em verdade vos digo que se o grão de trigo ficar ele só e não cair na terra, ele não produz fruto. Mas se cair na terra, ele morre e produz muitos frutos. É Cristo e o seu corpo.
Por isso que aqui o seu corpo é Judá e Efraim, tendo um único cabeça. Então esse povo, Deus estava ensinando para o seu povo que Judá e os filhos de Israel, eles são plantação para Deus e vão ser recolhidos da terra como primícias. No capítulo 6, esse povo já entendeu a história toda da divisão do reino, da restauração das promessas e ainda entenderam que eles são representados em plantação, em colheita e que o Senhor vai descer como chuva e que vai recolher as suas primícias. Ressurreição. Paulo falou disso em Efésios 2. Pode ver que lá em Efésios 2 ele está falando que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, é o terceiro dia. Ele fala de judeus e de gentios que vão tornar ambos um só povo. Irmãos, está tudo aqui. Eu não vou ler Efésios 2 para não ficar grande, mas leia lá Efésios 2. Não é uma mensagem desconexa que apareceu ali na mente de Paulo, sendo revelada pela primeira vez pelo Espírito Santo. Ambos os povos ali, que estavam separados e que Cristo uniu, ambos os povos são os mesmos que morreram com Cristo e que ressuscitaram. E Paulo está tirando isso daqui. E olha o que o Espírito Santo falou. Verso 15: irei e voltarei para o meu lugar. Jesus vem, morre, ressuscita e volta para o seu lugar. Aí ele derrama o Espírito Santo, Pentecoste. A mensagem começa a ser pregada pelos judeus para os judeus e depois ela expande para os gentios para se cumprir o que está escrito aqui. E aí até que nós vamos nos reconhecer como culpados, cedo nós vamos buscar o Senhor dizendo, vamos buscar Ele. Se bem que agora, no tempo que nós estamos hoje, já é um pouco tarde. Mas a mensagem do arrependimento está aqui. Entendeu? E quanto mais você se aprofundar, mais você conhecer, melhor. Por isso que o Senhor fala no verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque senão, se você não andar de conformidade com essa palavra, em Oséias 4, verso 6, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Você acha que isso é uma mensagem só para o tempo daquela época? Muitos hoje foram chamados para ser sacerdotes, mas eles rejeitam o conhecimento de Deus. Não apenas rejeitam o conhecimento, como não querem prosseguir em conhecer. Deus fala, eu também vou rejeitar vocês de sacerdócio, vou rejeitar. Mas aqui, vamos levar em conta a mensagem do contexto atual. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Consequentemente, aqui é porque os que rejeitam, os sacerdotes que rejeitam a lei de Deus, não ensinam assim para os seus filhos, e os filhos praticam as obras dos pais, e aí Deus vai se esquecer dos filhos queridos também. Entendeu? Ok, esse é o contexto de Oséias. Ele é muito mais profundo. Quando chega em Oséias, capítulo 13, olha só que interessante isso. Dores de parturiente lhe virão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se a madre. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Isso só é possível através da ressurreição. Sheol e morte só é possível através da ressurreição. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. De quem está falando aqui o Espírito Santo? Olha só, as iniquidades de Efraim, aqui no verso 12, as iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado, dores de parturiente lhe virão. Aí vem o contexto, ele é filho, insensato, etc., mas eu vou remir eles do poder do inferno. E Paulo disse, Paulo meditou nisso daqui, já entendeu que Efraim representava os gentios, que eles iriam voltar, e que isso só seria possível na ressurreição. Paulo somou isso daqui com as festas, sabe que tem que ter uma última trombeta para ser tocada para haver a ressurreição da igreja, e somou uma coisa com a outra.
Por isso que está aqui, ó. Olha, eu sei que está muito pintado aqui, né? Que já estava pintado antes, mas olha aqui a referência. A referência é para 1 Coríntios 15, 55. Quando toca a última trombeta, ó, verso 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí, bom, no verso 53 e 54, ele explica aqui o que é necessário acontecer. E olha só o 54, vamos ler. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso aqui está em Isaías. Ó, eu sei que está em Isaías 26 e é muito rico ler também o contexto. Mas aqui está o que está em Oséias. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso é para vocês entenderem a profundidade da palavra. Ou seja, todo o fundamento, toda a base que Paulo tirava para falar da ressurreição dos santos na última trombeta, era que tinha que se cumprir uma palavra que estava escrita. Ele fez uma junção de Isaías 26, se eu não estiver enganado, com Oséias 13. E Oséias 13 está falando de remir Efraim do Sheol. É claro que Judá está implícito ali que vai ser remido também, mas o Senhor quis deixar essa conexão para a gente. Será que é só a tribo de Efraim que vai ser remida do Sheol? Não é, porque no profeta Oséias a tribo de Efraim representa as 10 tribos, que também representam os gentios futuramente, que se unirão com a casa de Judá. Ou seja, é um plano perfeito. Não há motivo nenhum para você rejeitar isso, a não ser que você seja um pré-tribulacionista surdo e cego. E tem pré-tribulacionistas que são surdos e cegos, e quem dera fosse mudos, porque aí não enganaria o povo de Deus. Mas como Deus tem propósito para que a mensagem pré-tribulacionista também seja proclamada, porque aí Deus prova os corações, então eles não podem ser mudos, só surdos e cegos. Isso eu falo para aqueles que são pastores, que se acham mestres, que rejeitam o que foi apresentado para eles, só para continuarem fazendo o povo acreditar em mentiras, vendendo os seus livros, ganhando seu dinheiro, comendo e bebendo, mas tudo vai ser cobrado deles. Cada um vai ser cobrado conforme fizeram. Tem muitos pré-tribulacionistas que não ligam, não ensinam, fazem obras boas, vão entrar no reino de Cristo como reis e sacerdotes, porém não prosseguiu em conhecer o Senhor. Então vai ter ali também as suas... no tribunal de Cristo você vai receber o que é bom e o que é mal, não é? O que é mal? Perder a salvação? Não, no tribunal de Cristo não vai perder a salvação. Você vai receber o que é mal. É mal você rejeitar isso, muito mal. Em Oséias 14, eu vou mostrar aqui para vocês como o Espírito Santo finaliza o profeta. E aqui é para encerrar o vídeo, tá? Vamos ler. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tendes convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa a tua iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. É agora o que nós fazemos, sendo o templo de Deus, fazemos sacrifícios espirituais a Deus, e isso é o que nós temos que pedir para o Senhor. Nós temos que, como diz Oséias 6, convidar os povos para voltar para o Senhor, contando a história de Israel, contando as promessas de Deus corretamente para o povo, ensinando eles a se arrependerem e a voltar para o Senhor, e agora ensinando para eles que nós somos casa espiritual, que nós fazemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, como Pedro disse em 1 Pedro 2. E aqui é um dos textos que fundamenta o que Pedro disse. E aí, voltando para o contexto, diz: a Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Quem que é o órfão no contexto? É Efraim. Foi rejeitado por Deus, irmãos, ficou órfão. Mas o órfão alcança misericórdia, volta a ter seu pai e sua mãe e sua família. Verso 4: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque na minha ira se apartou deles. Aqui, Efraim, a casa de Israel, está sendo chamada de amada. Mas em Oséias capítulo, não lembro agora qual, não sei se é o 4, Deus está falando, eu não os amarei. E aqui ele está falando, eu os amarei.
E Paulo pegou esses 2 pontos lá em Romanos e fala: chamarei amada que não era amada, junto com outros 2 textos de Oséias, no qual, no profeta, Deus está se referindo à casa de Israel, mas lá em Romanos 9, Paulo está se referindo aos gentios. Quem é que escapa disso? Quem é o pré-tribulacionista que vai desconectar uma coisa que o Espírito Santo conectou? Verso 5: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano, e estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Aqui na verdade é uma expressão mais exata. Está dizendo assim: Efraim dirá, o que tenho eu com os ídolos? É o povo gentil se arrependendo. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Olha só o tanto de coisa que tem nesse contexto. Deus falando que Efraim vai voltar, que Efraim vai abandonar os ídolos, que Efraim vai ser como a oliveira, vai ser como a videira, vai produzir ramos. E diz, aí o Espírito Santo finaliza: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Já 2 espíritos dos 7 do Senhor, sabedoria e prudência. Irmãos, isso é tremendo, porque Deus está falando que se você conhece isso, você já tem sabedoria e é prudente. Porque isso que você tem, você vai repassar para os irmãos. Como eu disse em Oséias 6, o convite para retornar para o Senhor, explicando as promessas de Deus corretamente. E Oséias 14, concluindo a mensagem. Ou seja, tem sabedoria e tem prudência nisso que está falando. E aqui, Israel está sendo como a videira, está produzindo ramos. Lembra que Jesus falou em João 15? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Não foi só para judeu que ele falou isso, mas naquele contexto ele falou para os judeus, mas não era só para os judeus, era para todos. Entendeu, irmãos? Então, aqui está uma mensagem básica para você ter uma ideia do que eu estou falando. Tem contexto bíblico, tem justiça. É libertador. Imagine então se você conhecer todo o processo. A promessa que Deus fez para Abraão, falou para Jacó, falou para Isaac, confirmou com Jacó, passou para as 12 tribos. Aí vem os filhos de Jacó para Deus trabalhar com as tribos, né? Deus trabalha ali com várias tribos. Levi ia acabar sendo sacerdotes da linhagem de Arão. Judá, a promessa do Messias. Efraim acaba sendo um reino da casa de Israel que representaria os gentios no futuro. E aí Deus vai trabalhando com as tribos. Dan é uma tribo que faz referência ao anticristo, ao reino do diabo. E por aí vai, o mistério das tribos, né? Também existe esse mistério com os apóstolos. E aí imagine você conhecendo tudo isso, vislumbrando. Você vai ler qualquer profeta que falar sobre esses assuntos e você vai entender. E esses assuntos são recorrentes nos profetas. Você vai poder compreender ali 70% a 80% da linguagem dos profetas e compreender o que está na mente dos apóstolos. Então esse foi o primeiro vídeo dessa série de consciência para você compreender o reino de Deus e vislumbrar ele de uma maneira mais justa. Isso, como eu disse no início do vídeo, te traz benefícios já. E se você prossegue em conhecer, assim como você prossegue em fazer exercício físico, te traz benefícios a longo prazo. Só que na palavra de Deus, benefícios eternos. Porque uma coisa é você cuidar do seu corpo, é bom, mas outra coisa é você cuidar do corpo de Cristo, que é incomparavelmente melhor, não é? Então é isso daí, irmãos. Deixa os comentários, segue os links que eu vou deixar para vocês. Se eu esquecer, vocês me lembram. E continua nessa série, tá bom? Então é isso daí. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.